A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é Tiago 1, versículo 2 ao 21. Nós vamos estar lendo, eu acredito que essa palavra vem para encher o nosso coração daquilo que é necessário, de muita esperança, de muita graça de Deus, para a gente vencer esses dias que nós estamos passando. Vamos lá? Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará com flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Ele nos mostra que a consequência de ouvir a palavra é a prática. O praticar a palavra é o quanto nós ouvimos a palavra. Quando Tiago escreve esse livro, essa carta, ele escreve esperando que exista um movimento, não somente uma teoria, não somente aquilo que traz conhecimento, mas ele traz um movimento, uma prática. Precisa ser uma consequência do ouvir e estudar, uma prática. E ele traz esse movimento. E enfim, nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa vida, há situações incertas, instáveis, inseguras, por isso, nada mais certo e seguro e estável que a palavra de Deus. Se você está conectado aí, você está no lugar certo e Deus vai falar ao seu coração. Amém? Tiago inicia essa carta fazendo um diagnóstico dos problemas que acreditavam existir entre a crença dos leitores e os seus relacionamentos com Deus. Ele cria que Deus empregava provações como meio de instruí-los e corrigi-los, a fim de torná-los perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, para ao final conceder-lhe a coroa da vida.
No entanto, Tiago sugere que na vida cristã as provações servem para uma finalidade diferente. E é aqui que Tiago chama a nossa atenção. Ao invés de representar uma oportunidade de aperfeiçoamento pessoal, as provações servem para revelar a necessidade da nossa dependência de Deus. Então não é para somente o nosso desenvolvimento, esse não é o final. As provações e tentações que nós passamos, ela tem que ter um final, e ela nos leva a esse final, uma dependência de Deus. E nos leva a pedir que conceda aquilo que precisamos. As provações não ensinam a sabedoria aos cristãos, pelo contrário, nos convence a renunciar à nossa autoconfiança e a receber com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar a nossa alma. Amém? Sabe, essa é uma introdução sobre esse livro de Tiago, sobre aquilo que ele está falando, sobre essas provas e tentações. E eu acredito que nesse tempo todos nós estamos passando por essas provas. E ele começa esse versículo 2 dizendo assim: considere motivo de grande alegria. Mas Tiago ele fala assim, considere motivo de grande alegria. Esse grande alegria está falando aqui que se tem provação, existe uma aprovação. Sabe, se nós estamos sendo provados de algo, se existe uma tentação sobre algo da nossa vida, é porque existe uma aprovação. Então, as provas que nós estamos vivendo, dependendo da palavra de Deus, é com grande alegria, vivendo nessa palavra, é com grande alegria que nós precisamos passar por essas provas. Quem está alegre de ficar em casa? Né? Quem está alegre de parar todas as coisas? Ninguém está alegre, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, essas provações nos trazem, é com grande alegria que nós precisamos passar por essas provações. No versículo 3 ele fala assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, para que nós passarmos por tudo isso que nós estamos passando? Sabe por que nós passamos todas essas situações como pessoas, como filho de Deus, como alguém que está buscando a coroa da vida? É para produzir perseverança. E versículo 4 diz, a perseverança deve ter ação completa. Porque se ela for completa, ela gera maturidade e integridade. E mais, sem faltar coisa alguma. A perseverança é uma ação completa a fim de vocês sejam maduros e íntegros, que sem falte a vocês coisa alguma. Então, é por isso que se produz isso em nossas vidas. Prova de fé produz perseverança. Para ter perseverança, para passar e poder ver que tudo isso que a gente está passando vai passar, precisa ter o quê? Fé. Sem fé nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. E aí os pensamentos negativos começam a nos corroer, e aí nós começamos a precipitar pelo excesso do dia do amanhã. Diz que depressão, né? Não sei se isso é real, mas depressão é o excesso de passado e ansiedade é o excesso de futuro. Eu não sei se isso é verdade, mas ela tem muito a ver. E sabe, quando nós ficamos pensando muito em nosso futuro, em muito as coisas que estão por vir, tudo isso nos gera essa ansiedade. E essa palavra, com grande alegria, produz fé e assim perseverança. E essa perseverança, uma maturidade. Sabe, existe um anseio, né? Um anseio de toda a criação pela manifestação dos filhos maduros. Não adianta ser qualquer um, se tudo isso que nós estamos passando não produz em nós maturidade,
Nós precisamos olhar e saber o que de fato estamos vivendo. E maturidade não é alguém que está, enfim, acima das pessoas, mas é alguém que se coloca como servo, é alguém que produz uma responsabilidade de vida diária com Deus. E essa integridade é uma pessoa íntegra, que é completa em um só. Sabe, isso tudo produz em nós essa perseverança e essa fé que gera maturidade e integridade. Segundo ponto que a gente olha sobre essa palavra de Tiago é a sabedoria que nós precisamos pedir. Todas essas coisas precisam nos impulsionar a um pedido de sabedoria a Deus. E aí no versículo 5 ele fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Então não é qualquer pedido, mas é um pedido que nós acreditamos que isso vai acontecer, que vamos ser mais sábios para lidar nesse tempo de hoje. E às vezes é muito fácil a gente olhar para tudo isso e falar que nós estamos passando bem. Mas quando eu olho para dentro da minha casa, gente do céu, como eu quero que a prioridade da vacinação seja para os professores. Enfim, uma das tradições diz que essa sabedoria é paciência. E eu lembro que quando eu pedi paciência, Deus ele me deu um filho, e aí Deus viu que não tive paciência suficiente, ele me deu o segundo, e assim também não o terceiro. Agora é as lições online, né? Para ter paciência. Então ele produz isso em nós, essa sabedoria que é concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar. Eu acredito que uma das coisas que mais nos dificulta a nossa vida com Deus, o nosso propósito nessa terra, é as dúvidas que nos cercam. As dúvidas que são semelhantes a essa... Olha que legal que ele fala aqui. Versículo 6, ali logo em seguida. Pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levada e agitada pelo vento. Ele está falando que é assim, ó, pelo vento você vai, pelo vento você se agita. E não é fundamentada, alicerçada na palavra. Ele está dizendo assim, ó, que as dúvidas, um coração duvidoso, aquele que duvida, é semelhante a essas ondas, que o vento bate e ela se agita, e aí explode, e aí vem a ira, e vem a raiva. Sabe, quando o nosso coração está duvidoso, quando o nosso coração anda em dúvida, é o momento de ir para a palavra de Deus que é certeira. Tiago fala sobre isso, sobre esses pensamentos, que esses pensamentos duvidosos nos atrasam, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Isso é quando nós não prestamos atenção naquilo que a palavra nos norteia. É passar tempo no secreto. Provérbios 14, 7 diz assim, ó, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Sabe, nesse tempo que a gente está vivendo, nós precisamos olhar muito com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos buscando os conselhos que nós precisamos para essa vida. E o tolo, ele coloca, é alguém que perde o seu tempo, é alguém que não tem princípios, é alguém que está aí como qualquer pessoa que não conquistou aquilo que Deus tem para ela. Sabe, ele está falando aqui, ó, não achará conhecimento no que ele falar. Sabe que nós precisamos estar cercado de pessoas que nos impulsionam para o reino de Deus. Terça-feira.